Olá, estou aqui de volta e o vídeo anterior eu abordei sobre ansiedade, falei um pouco sobre o acolhimento, sobre a importância de a gente entender que quem passa por crise de pânico, crise de ansiedade, definitivamente tem sim alguma coisa, porque muitas das vezes quando é acolhido em emergências ou até pela própria família, depois de fazer alguns exames cardiológicos e etc., algumas pessoas falam, mas os exames não deram nada, ele não tem nada. Clinicamente, né, o paciente efetivamente pode não ter nada, com exames que mostrem, comprovem aqueles sintomas, mas ele efetivamente tem alguma coisa. Isso, na realidade, eu falei no vídeo anterior, é importante que você assista o anterior para entender o que eu estou dizendo. Hoje, na realidade, eu vim abordar o espectro da ansiedade, porque algumas vezes eu falei sobre esse espectro e algumas pessoas me perguntaram, mas Viviane, do que se trata? O que seria o espectro da ansiedade? O espectro são modalidades, eu diria, dentro da ansiedade, tá? E fazendo um link com isso, ou seja, aproveitando, eu vou falar também da diferença aí de medo, ansiedade e angústia, que também entra aí nesse espectro quando a gente fala das modalidades da ansiedade, tá? Lembrando que a ansiedade é uma sensação, é uma emoção saudável e importante e que, na realidade, quando a gente entende a ansiedade enquanto um transtorno de ansiedade, é quando ela está ali um pouquinho ou muito, em alguns casos, fora do eixo. Tá? Então, quando a gente fala sobre medo, que foi o que eu sinalizei, da importância, né, da gente falar aí a respeito da diferença entre medo, ansiedade e angústia, quando a gente pensa em medo, medo na realidade é uma experiência que a gente consegue entender, a gente consegue nomear, a gente sabe que tem algo ali que nos traz medo. Por exemplo, medo de barata. Eu realmente morro de medo de barata. Então, medo de barata, eu sei que existe algo, eu nomeio aquilo dali, eu conheço a experiência de ter medo de barata e é isso que me faz trazer enquanto conceito o medo. Aquilo que Freud chamou de objeto, né? Algo que a gente consegue entender e a gente tem acesso. E aí, quando a gente fala em ansiedade, a ansiedade, na realidade, é esse objeto que eu verbalizei acerca do medo, mas é um objeto desfocado, é um objeto esfumaçado, é um objeto que eu sei que tem ali, é algo que existe ali, mas é algo que eu não consigo nomear, é algo que eu não sei explicar, tá? E é importante dizer que quando a gente fala sobre isso, tem um link aí com o desejo, ou seja, aquela ansiedade, aquele desejo ou não desejo por algo, aquilo que eu quero muito e não sei se eu vou conseguir ou não, como será, ou aquilo que eu não quero de jeito nenhum e fico nessa expectativa, nessa ânsia de será que aquilo dali vai acontecer, aquilo que eu não desejo ou não, tá? Então, basicamente, quando a gente fala de ansiedade, é importante a gente dizer a respeito desse objeto desfocado, esfumaçado, que existe sim, mas que o sujeito não sabe explicar o que e que está relacionado ali no campo do desejo, aquilo que eu desejo muito ou que eu efetivamente não desejo de jeito nenhum, tá? E aí é importante a gente sinalizar também a respeito da angústia, que tem o seu espectro também, tá? A angústia, ela vai além da ansiedade, aquilo que a gente conhece como pânico e que Freud nomeou lá a primeira vez enquanto neurose de angústia, tá? E ela também tem as suas formas de manifestação. A primeira forma de manifestação, por exemplo, são as angústias somáticas, o acting out, a passagem ao ato, quando na realidade o sujeito evidencia manifestações através de ações. Ele, ao invés de pensar, ao invés de sentir, ele age. Tá? É importante a gente sinalizar no sentido de atuação. É aquele sujeito que está a todo momento tentando controlar tudo, controlando o futuro e acaba ficando ali num vício, numa necessidade de estar a todo momento nessa atuação a fim de inconscientemente amenizar essa angústia, tá? E uma segunda forma de manifestação dentro desse espectro da angústia são as angústias somáticas, onde a gente tem o sujeito que tem aquela sensação de mal-estar, aquele vazio, aquele buraco, aquelas questões dermatológicas recorrentes, infecções recorrentes, como dores de garganta, por exemplo, problemas intestinais, problemas dermatológicos. Em algum lugar essa angústia precisa desaguar, então é como se fosse um destino para a angústia, o corpo começa a sinalizar que tem alguma coisa errada ali. Trouxe aqui um pouco do espectro da ansiedade por conta da demanda que eu recebi para falar um pouquinho sobre isso, dessa modalidade. Falei também da angústia, das modalidades que existem, trouxe um pouco a respeito do medo e queria finalizar o vídeo agradecendo as pessoas que trouxeram alguns temas enquanto desejo deles e espero corresponder a essas expectativas.
esse tema de ansiedade é um tema que muita gente tem vontade de saber, muitas pessoas passam por isso, quem não passa disfarça que não passa, e quem nunca passou conhece alguém que já tenha passado. Então eu queria agradecer mais uma vez aqui que tenham sinalizado, e a gente tem muita coisa ainda para verbalizar e trazer a respeito do tema. Tá bom? Muito obrigada mais uma vez, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado e que o que eu tenha trazido aqui para vocês tenha sido esclarecedor. Muito obrigada.